O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse dia em que estamos celebrando, dentro do tempo pascal, esta celebração em honra ao Imaculado Coração de Maria, escolhi este evangelho dentro do próprio de Nossa Senhora, para que a gente possa compreender um pouco mais este grande mistério da união de Nossa Senhora ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que nós ouvimos é o evangelho da Anunciação. Duas coisas importantes ali aconteceram. A primeira é que o anjo vem do céu para anunciar à Virgem Santíssima que ela foi escolhida para ser a mãe do Messias, do Salvador, e mediante este anúncio tomar o seu consentimento. Nossa Senhora era plenamente livre e era preciso que ela manifestasse essa sua liberdade, dizendo sim, um sim consciente. Tanto que Nossa Senhora pergunta, Ela ficou profundamente impressionada com o anúncio, perturbada, diz o Evangelho, e ela aceita. Essa primeira coisa, o sim de Maria, livre e consciente. Depois, a segunda coisa, e mais importante, em consequência do sim, quando Nossa Senhora diz sim, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, coeterno, Deus com o Pai e o Espírito Santo,
começa a ser gerado por obra do Espírito Santo no ventre virginal de Nossa Senhora. Assim que Nossa Senhora diz sim, o Verbo se encarna. E ali então acontece essa perfeitíssima união entre a mãe e o filho. Assim fez Deus no começo, e assim Deus continua a fazer na história da salvação. E aqui então a gente entende o mistério, né? Digo mistério porque ainda não foi plenamente compreendido e porque ele ainda está em desenvolvimento. O mistério da vinda de Nossa Senhora em Fátima e em todas as aparições de Nossa Senhora na história da igreja. Por que que Nossa Senhora vem até nós? Porque ela é nossa mãe, é óbvio, mas porque ela está configurada ao Filho de tal forma que tudo o que interessa ao Filho interessa a ela. E por isso ela vem nos trazer a sua mensagem, que não é dela, é a mensagem do Filho. Se a gente for analisar tudo que Nossa Senhora nos pediu em Fátima, tudo está direcionado para Jesus. E aí a gente começa a compreender por que ela vem. Quando Nossa Senhora apareceu pela primeira vez aos pastorinhos, o mundo vivia em meio a uma terrível guerra, Primeira Guerra Mundial, onde muitas pessoas perderam a vida. Estávamos ali às portas de uma terrível revolução que depois iria colocar o mundo também de cabeça para baixo. A Revolução Russa, que vai estourar ali, já ali na iminência das mensagens de Fátima. E com a Revolução, todos os problemas com o advento do comunismo no mundo. Em Portugal, nós tínhamos também uma difícil realidade. Portugal antes era uma monarquia, assim como no Brasil lá foi dado um golpe de Estado e se transformou em uma república. E a república que nascia em Portugal era uma república anticlerical. Eles perseguiam a igreja. Não porque matavam os padres, os bispos, não. Existem outras formas de perseguir, né? Às vezes a perseguição mais terrível não é aquela onde você prende a pessoa, mata, mas é aquela onde você faz de tudo para que ela não possa agir enquanto cristão, católico. E era isso que estava acontecendo em Fátima. Não somente em Fátima, em todo Portugal. A república era contrária à igreja. Fazia de tudo para dificultar a ação da igreja. E mais ainda, defendia e muitas vezes obrigava, através de leis, os cidadãos que eram na sua maioria católicos, né? Naquela época Portugal era 100% católico, a seguir leis que eram contrárias ao cristianismo, ao catolicismo, né? Foi a república que instituiu em Portugal, por exemplo, a lei do divórcio, e assim por sequência, né? Então nós tínhamos um Estado que era anticlerical, e isso, querendo ou não, começava a influenciar as mentes, né? Porque coisa que as pessoas às vezes não sabem, quando a gente não tem na sociedade aqueles mecanismos que garantem que a gente não ultrapasse a barreira do mal, né? Porque tem coisas que não dá para ultrapassar. Quando a sociedade, por exemplo, começa a permitir o aborto, começa a permitir a eutanásia, através de leis, isto influencia a mentalidade das pessoas. E querendo ou não, a onda pega.
E a gente vê isso no nosso país hoje. Mas já naquela época, há 103 anos atrás, aproximadamente, Portugal já estava passando por um período de transformação social que estava influenciando a concepção religiosa das pessoas. É dentro desse contexto, que é muito mais complexo do que isso que eu falei aqui, né? Estou fazendo apenas uma síntese para você entender. Depois você pode, se quiser, estudar mais sobre isso, entender as mensagens de Fátima. Porque às vezes o que se pensa é o seguinte: Nossa Senhora apareceu em Fátima, trouxe uma mensagem para nós, uma mensagem romântica, né? Assim, olha como bonito, se converta, reze o terço. Não, era uma mensagem urgente, era uma mensagem radical, que ia contra toda aquela mentalidade neopagã que estava começando a surgir já naquela época. O século XX foi isso: terríveis guerras, ideologias terríveis, perca da fé. E Nossa Senhora vem do céu e diz para nós, comprometida com o seu filho e com o evangelho de seu filho: parem de ofender a Deus. Parem de ofender a Deus. Se convertam. E aí, quando a gente conhece o evangelho e sabe o que é se converter, a gente vê a profundidade desta mensagem. Voltem-se para um caminho penitencial, voltem-se para a oração, de forma especial o Santo Terço, rezem o terço todos os dias, consagrem-se ao meu imaculado coração, e ele será o vosso refúgio e o caminho que vos conduzirá a Deus. Não são simples palavras, não são palavras de uma devoçãozinha qualquer, tolerável, não, são mensagens urgentes, que são atuais, e a gente poderia dizer muito mais atuais hoje, século 21, 103 anos depois. O mundo tem se afastado ainda mais e mais de Deus. Se Nossa Senhora já se queixava do mundo naquela época, imagine hoje. Imagine hoje. Então a mensagem de Fátima nos coloca no coração do Evangelho. Este clamor, este apelo de Nossa Senhora não nos traz nada de novo, nos traz o novo do Evangelho, que rompe com toda essa mentalidade de pecado, que infelizmente hoje, principalmente hoje, já naquela época, começa a tomar um ar de legitimidade. Aqui que está o problema. Quando a gente encontra, seja onde for, e seja como for, um Estado que começa a querer legitimar o pecado, aqui é o grande perigo. É o perigo que Fátima gritava. Hoje em dia a gente fala, por exemplo, comunismo. As pessoas acham, comunismo, isso não existe. Você não viveu na União Soviética, na Polônia, na Alemanha. O quanto o comunismo matou, o quanto o comunismo destruiu a fé das pessoas. Não sei se você sabe, o comunismo ele é essencialmente ateu. Não acredita em Deus. Dizia Marx, a religião é a droga do povo. Aí você vê como que eles veem a religião. É a droga do povo. Então essa imagem de Marx é muito boa para a gente compreender o que um comunista acha de um católico praticante. Não estou falando do católico de BGE não, que às vezes é mais comunista do que não imagina. Do católico mesmo, consciente.
Eles acham assim: o mundo tem problemas, aí o católico ele vai lá na sua religião e toma a sua droga, né? A sua prática religiosa faz com que ele fique drogado e não preste atenção nas coisas do mundo. Ele é um alienado, né? Para o comunista, um cristão, um católico é um alienado que não consegue enxergar o sofrimento dos outros. Isso é mentira, a gente sabe que isso é mentira, mas é isto que eles acham que nós somos, e por isso pelejam contra o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro catolicismo, e querem de toda forma nos impedir de ser autenticamente católicos. Eles só permitem que a gente seja o católico ao modo do mundo de hoje, que é o católico de IBGE, é o católico do tanto faz, é o católico que diz não julgueis, não julgueis do evangelho, mas o não julgueis do deixa fazer qualquer coisa que não importa. Esse católico é permitido, mas o católico que quer viver o evangelho na autenticidade, ele se torna um inimigo da ideologia e necessariamente deve ser impedido a todo custo de viver a sua fé. Isso que eu estou falando aqui não é política, isto é a pura realidade das coisas. Só não enxerga quem ainda não percebeu a verdade ou não quer enxergar. Então existe todo esse mecanismo de desestruturação, de desintegração, né, de destruição da fé, dos bons costumes e de tudo aquilo que a nossa santa religião católica trouxe e constituiu esta civilização cristã. A civilização cristã, o mundo ocidental, foi gerado no seio da fé católica. As nossas instituições, aquelas que são boas, elas foram geradas a partir da nossa fé católica. Mas não, eles precisam destruir tudo isto para que a sociedade sem classes, todo o ideal, se torne realidade. E aí Nossa Senhora vem e fala isso em Fátima, quando ela pede que a Rússia seja consagrada ao seu Imaculado Coração. Gente, não era possível que 3 criancinhas soubessem o que estava acontecendo no mundo. Fátima naquela época era uma cidadezinha do interior de Portugal. As 3 crianças eram analfabetas, lá não chegava jornal, não tinha internet, TV, nada. Viviam na santa ignorância de uma pequena vilinha. Só podiam saber isso por revelação de Deus através de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora pediu, a Lúcia que dissesse que tinha que consagrar a Rússia, Lúcia achou que a Rússia fosse uma mulher, fosse uma pessoa. Ela nem sabia que Rússia era um país. E Nossa Senhora disse: se não for consagrada, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Dito e feito, está aí. Não foi, está aí. Os erros que nos atingem hoje no coração. Então, a mensagem é atual, a mensagem é de Jesus, a mensagem é necessária. Sejamos arautos desta mensagem. Ter devoção a Nossa Senhora de Fátima é levar esta mensagem, E aí eu concluo. Na segunda aparição, quando Nossa Senhora revelou a Lúcia, que era mais grandinha, que ela já iria em breve levar os 2 pequeninos, Santa Jacinta e São Francisco Marto, e ela ia ficar.
Ela ficou triste, disse: eu faço qualquer coisa para que a senhora não os leve, porque eu os amo muito. Nossa Senhora disse: eu estarei com você sempre. Você vai ficar para levar a minha mensagem. O meu coração será o teu refúgio. Eu nunca te abandonarei. E o meu coração te conduzirá a Deus. Quem é devoto de Nossa Senhora de Fátima tem que tomar essas palavras também para si. Tem que ouvir de Nossa Senhora estas frases e gravar no profundo coração da gente. Nossa Senhora diz para nós que somos devotos dela: eu nunca te abandonarei. Você vai sofrer, mas eu nunca te abandonarei. O meu coração será o teu refúgio. E o caminho te conduz a Deus. Leve a minha mensagem. Não importa se você vai ser acolhido, se você vai ser aceito, ou se você vai ser perseguido. Leve, seja arauto. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.